Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sementes em Voz. Como eu já havia dito, este é um canal amador no ponto de vista da maioria. Por quê? Porque eu falo direto, gravo direto no telefone, por enquanto, tá, gente? E Deus está preparando aí o melhor para nós. Mas o que eu estou querendo dizer? Que o canal ele é considerado amador porque eu leio assim diretamente, tenho contato direto com vocês, com o público, querendo fugir um pouco de artificialidade, porque eu estava sondando os canais de leitura aí, né? Como eu já havia dito, muitos canais de leitura são artificiais. Aqui eu valorizo a nossa intimidade. E quem acha que é por conta de rentabilidade, pesquisa aí para ver como que funciona a rentabilidade do YouTube, porque é bem difícil. Quem mexe com conteúdo digital sabe que é bem difícil ganhar dinheiro com isso. Então, meu maior intuito aqui, eu vou deixar claro, é ajudar o próximo, porque eu reconheço que a gente não tem tempo aí para poder estar lendo um livro às vezes, mas a gente tem um tempo aí no trajeto até o trabalho, pode estar no ônibus aí com o foninho ouvindo, porque é conteúdo benção, conteúdo edificante que eu vou estar trazendo aqui para nós. E é bom tanto para mim como para vocês. Então, sem tomar muito o tempo de vocês, eu vou direto ao assunto. A gente ainda está na introdução do livro, né? Uma Vida com Propósito. Hoje nós vamos entrar no capítulo 1, mas eu vou terminar a introdução aqui ainda. Temos aqui uma nova edição para uma nova geração. Palavra do autor. Não vamos guardar isso para nós, vamos passá-lo para a próxima geração. Salmos 78, verso 4. Recentemente, um rapaz de 22 anos chamado Mark entrou em contato comigo por meio de uma rede social e me perguntou: como posso saber qual é meu propósito de vida enquanto conversamos no chat, fiquei sabendo que seus pais haviam lido este livro, embora ele não, já que tinha somente 12 anos quando foi publicado. Gente, só dando uma pausada aqui, tenham paciência, porque como aqui nós estamos fazendo ao vivo, sem corte nem nada, vai ter erro de leitura, erro de gravação, então faz parte. Você aí que é da moda antiga sabe como é que funciona aí, como é que eram os canais antigos de televisão, que era ao vivo, como tinha muito erro. Assim nós vamos voltar nesse tempo, só que lendo. Então vamos lá. Cada nova geração deve redescobrir os propósitos de Deus para ela mesma, mas Deus também acrescenta que a geração mais velha é responsável por passar adiante o que aprendeu, para que cada geração renove sua esperança em Deus. Desde que Uma Vida com Propósito foi publicado, o mundo mudou drasticamente. Os propósitos eternos de Deus permanecem inalterados, mas temos novas ferramentas e meios para ajudar as pessoas a compreenderem tais propósitos. Esta edição expandida possui duas novidades. Cada um dos 42 capítulos é introduzido por um vídeo, eu faço parte dele. 2 capítulos de bônus sobre as barreiras mais comuns para ter uma vida com sentido. Dedico esta nova edição a todos que, como Mark, são a nova geração, mas que estão fazendo a mesma pergunta que as gerações passadas fizeram: para que estou neste mundo? É uma honra poder servir vocês. O Senhor é bom, sua fidelidade continua a cada geração. Salmo 100, verso 5. Vamos lá. Afinal de contas, por que estou aqui? Quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. Provérbios, capítulo 11, verso 28. Felizes os que confiam no Senhor,
São como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem um fruto delicioso. Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8. Então vamos lá, gente. Capítulo 1, primeiro dia. Tudo começa com Deus, pois tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses capítulo 1, verso 16. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Bertrand Russell, ateu. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumpri-lo, o propósito dele. A procura pelo propósito de vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida. Nós mesmos somos o ponto de partida. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que quero ser? O que devo fazer com minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele que mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderia atestar sua utilidade. Certa vez, fiquei perdido nas montanhas, quando parei para perguntar como chegar ao acampamento. Disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Devo começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. Viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele. Não é você quem usa Deus para propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto a uma vida livre, espaçosa. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito para a vida.
Dê importância a seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode ser, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido é cumprir o propósito de vida, e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim está distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando dizem, sempre pensei que a vida fosse... Querem dizer, este é o melhor palpite que posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem sua utilidade. Mas quando tenta determinar o propósito de vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. O Dr. Hugo Mohren, professor de filosofia na Notre Dame University, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando qual é o sentido da vida. Tempos depois, publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinha a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Morris que lhes respondesse, caso descobrisse o propósito de vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e o propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. E é o nosso manual do proprietário, que explica que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar, o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou
como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. Aqui é o Brasil, gente. Então, como é ao vivo, vocês vão ouvir isso mesmo, uma buzina aqui, um carro ali, um caminhão, mas nada que tire o nosso foco. Prossigamos. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. Eu sou prova viva. Não dá para ir por esse caminho. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como o alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo, ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Esse texto apresenta 3 critérios para o nosso propósito. Você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse, e sem a sua contribuição, você pode escolher carreira, cônjuge, passatempo e muitas coisas na vida, mas não pode escolher seu propósito. Seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. É disso que trata este livro. Andrei Bilton, romancista russo, cresceu em um regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível. Ele recorda: aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. Perdão, gente. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando-a assombrado na minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito de seu propósito na vida. Parabéns! Você está prestes a caminhar para a luz. E assim, gente, a gente termina a leitura de hoje. Temos aqui um pensamento sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: eu não sou o foco. Versículo para memorizar: pois tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível, invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses capítulo 1, verso 16. Pergunta para meditar: apesar de todos os argumentos a meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? E aí? Eu acho bem interessante o conteúdo desse livro, gente. E chamo a atenção e aconselho vocês a prosseguir comigo aqui nessa jornada aí de 40 dias, indicar para um amigo, uma amiga que esteja precisando, porque é bênção. Isso aqui é conteúdo de transformação de vida, gente. Dá para ver que é impactante o conteúdo desse livro. Então, se você gostou, curte aí, compartilha, dá uma força para nós também, que assim, a gente possa levar a palavra de Deus a mais pessoas. Então, assim eu termino a leitura de hoje. Que a graça do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus Pai esteja com nós. Amém. Tchau, galera. Até o próximo vídeo.